Queridos amigos e amigas, o nosso abraço e cumprimento aos amigos da Casa do Caminho. Essa é uma palestra que é promovida pela Casa do Caminho e em função das restrições que estamos vivendo, graças à pandemia viral que acomete a população e que nos impede de vivenciarmos essa experiência de palestra de maneira presencial, estamos aqui, o Raciocínios Espíritas e também o canal da Casa do Caminho, em Salvador da Bahia, divulgando essa palestra, portanto, difundindo esse conteúdo que está elaborada e que foi estruturada e organizada pelo cronograma, pelo programa doutrinário estabelecido por essa instituição admirável, reconhecida e muito querida por muitos de nós. O pensador francês Luc Ferry, notável pensador, um dos mais importantes intelectuais do nosso tempo, estabeleceu que a família pode ser considerada o novo rosto do sagrado. Essa expressão é uma expressão curiosa que a gente vai aqui esclarecer e examinar. A família seria o novo rosto, o rosto atual, a feição atual que o sagrado assumiu nas suas feições contemporâneas, no mundo da sociedade pós-moderna, na sociedade contemporânea. Luc Ferry, antes de adentrar pelo tema e de explorar esse conceito dele, que a gente vai desenvolver com várias colocações e elementos do seu pensamento admirável, Luc Ferry é um dos filósofos e um dos intelectuais mais interessantes, em minha opinião, em meu ponto de vista. E por quê? Porque muitos intelectuais da academia, muitos pensadores admiráveis que temos hoje no mundo, quase sempre, em primeiro lugar, são pessimistas em torno dos ideais humanos, em torno dos potenciais humanos e em torno também de para onde a história humana está indo. No caso de Luc Ferry, ele tem um otimismo na sua obra, nos seus livros, nas suas ideias. Ele é um otimista. E ele apresenta a sua visão a respeito dos conceitos que ele trabalha do humano, sempre de maneira otimista e com uma forma evolutiva. E isso é uma outra questão que eu gostaria de aqui levantar. Ele tem uma perspectiva de melhoramento que quase sempre os grandes intelectuais não possuem. Quase sempre. Os pensadores da atualidade olham, por exemplo, para a história humana e são um tanto descrentes a respeito de um conceito de evolução ou de progresso. Para a grande maioria dos grandes intelectuais da atualidade, a história humana e a sociedade humana evoluíam em alguns aspectos e piorou em outros aspectos. Luc Ferry, no entanto, mesmo para aqueles temas espinhosos que os pensadores olham de maneira hesitante e de uma forma assim oscilante no sentido de afirmar se é positivo ou negativo e negativo ao mesmo tempo, é que quase sempre eles afirmam, Luc Ferry sempre consegue, nas suas obras maravilhosas e com a sua inteligência e sensibilidade, retirar e extrair e colocar e apontar os aspectos positivos do cenário que a gente vive, do cenário na historiografia humana. A família é o local sagrado, ou o valor sagrado que nós no mundo atual, elegemos e escolhemos de maneira geral. Porque a família é o novo rosto do sagrado. Precisamos primeiro entender qual é o conceito de sagrado para esse pensador francês. É importante a gente aqui avaliar isso. Para Luc Ferry, sagrado tem a ver com um conceito que está associado a sacrifício. Sagrado tem a ver com aquilo que é sagrado, isso é, aquele valor simbólico tão importante para o qual o indivíduo é capaz de morrer por aquilo. É essa a ideia que ele faz de sagrado. Aliás, a palavra sagrado tem a ver com sacrifício. E ele próprio, na obra dele, diz que o conceito e a definição que ele dá de sagrado está associado à noção de sacrifício. Isso é, o sacrifício que o indivíduo pode fazer em função de algo que ele acredita, de algum valor que dá sentido à vida dele, algum valor que estrutura, que configura, que dá propósito à vida humana. Essa ideia de sagrado
e essa ideia de sacrifício. Aliás, o termo sacrifício está ligado, por exemplo, aos holocaustos. Desde as manifestações religiosas ancestrais, o sacrifício de animais, os sacrifícios humanos, os sacrifícios de vegetais, as oferendas, os altares que foram erguidos. Essa ideia do sacrifício parece estar também embutida no processo de desenvolvimento do pensamento e, sobretudo, no processo de desenvolvimento do pensamento religioso. A palavra sacrifício, inclusive, tem uma denotação, tem uma conotação, ou pelo menos insinua, sugere também um aspecto religioso. Sacrifício é a junção de dois termos, sacro-ofício. Portanto, sacro-ofício, ofício sagrado. Ofício sagrado, veja como Luc Ferry, com a sua sabedoria, toca num ponto importante que tem a ver com a raiz, com a semântica, com as origens das palavras. A ideia de sagrado tem a ver com sacrifício. Quando a gente pega a palavra sacrifício, sacro-ofício tem a ver com ofício sagrado. Como ele está antenado com essa origem da palavra e, portanto, dando sentido aí ao sagrado como valor que inclui um certo sacrifício. E por que estamos falando a respeito disso? Porque, para ainda o pensador francês, estamos ainda desenvolvendo e aprofundando o pensamento dele, para ele, os sacrifícios que de alguma forma alude ao sagrado tem a ver com algo que os seres humanos deram às suas vidas. E ao longo da história, diz Luc Ferry, houve sempre valores ou temas humanos que eram muito valorizados e para os quais a criatura dava a sua própria vida. Extremismos religiosos, ele cita. O fundamentalismo religioso, o fanatismo, que levou pessoas a se matarem ou a matar os outros, a irem para as cruzadas, a irem para as guerras religiosas, a adotarem posturas belicosas, posturas hediondas, de destruição, em nome de um ideal religioso, em nome de deuses ou de um Deus, para o qual esses indivíduos acreditavam que deveria matar, deveria destruir para agradar a sede, portanto, da divindade, para agradar ou para saciar as necessidades dessas divindades. Esse extremismo religioso cedeu espaço mais tarde a ideais extremos civis, sociais e políticos ideológicos. E Luc Ferry vai dizer que ao longo dos tempos, quantas tradições civis e políticas morreram e mataram em nome de ideais. Para aqui colocar de maneira clara nos tempos atuais, ao longo da história humana, quase sempre os ideais políticos ideológicos ligados, por exemplo, aquilo que hoje discute-se em torno da direita política, por exemplo, o chamado espectro da direita, quase sempre envolve um certo patriotismo, um certo nacionalismo e uma certa defesa da pátria, das nações e os valores a eles atinentes. E é assim que, no caso da extrema direita e dos ideais extremados nesse espectro político ideológico, levou as criaturas a se matarem e a matar, a entregar as suas vidas em nome da pátria, em nome da nação, em nome desses ideais. No caso dos ideais sociais ou sociais democráticos, que liga ao espectro político ideológico, grosso modo, da esquerda, diz ainda Luc Ferry, que quase sempre as criaturas que se engajaram e que adotaram essa perspectiva de mundo, essa perspectiva de ser humano, entregaram as suas vidas, morreram, mataram e morreram em nome do ideal da igualdade de classes, grosso modo aqui falando, sem aprofundar esse tema, na igualdade de classes, na igualdade de oportunidades, na luta pelas revoluções, as revoluções sociais. O que Luc Ferry vai defender, no entanto, é que atualmente poucas pessoas morrem por isso. Mesmo que você pegue as pessoas engajadas em ideais de direita ou ideais de esquerda, poucas pessoas iriam sacrificar suas vidas por esses ideais. Poucas, mesmo aquelas que se consideram de extrema direita ou de extrema esquerda, aquelas que se consideram extremas no sentido do ideal religioso. Poucas pessoas, se você perguntar, fizer uma entrevista, dizer-lhe a uma igreja protestante, evangélica, católica, seja lá qual for, perguntar a eles se eles morreriam pela religião, poucas pessoas realmente morreriam pela religião, segundo ainda Luc Ferry. Luc Ferry vai dizer que o novo sagrado, portanto, o novo rosto do sagrado, a nova feição que o sagrado assumiu na sociedade pós-moderna, chama-se pessoas. Atualmente,
essas 99%, se a gente for fazer uma entrevista, diz ele, com as igrejas católicas e protestantes, 99% das pessoas dirão que não morreriam, que não dariam sua vida pela religião ou pela igreja. No entanto, essas 99% de pessoas, se você perguntar se dariam dariam a vida por um filho, ou dariam a vida por uma mãe, ou daria a vida por um cônjuge, por um irmão, sem dúvida nenhuma, elas afirmariam que sim. Diz Luc Ferry que esse é um paradigma, é um processo novo e algo recente na história antropológica, sociológica, psicológica do desenvolvimento da criatura humana. Essa noção de que o novo sagrado são as pessoas é algo novo, é um paradigma, algo recente. E se você olhar, mesmo fora do âmbito familiar, se você olhar para líderes políticos, para cientistas, para líderes religiosos, para qualquer pessoa que comanda e que gere massas, empresários, o que é aplaudido no dia atual? O que é valorizado no político? O que é valorizado num líder? Se um líder, por exemplo, estiver focando, um líder de um país, por exemplo, ou um líder de qualquer situação, de alguma administração pública, se ele estiver focando, por exemplo, na nação, em um ideal específico, e não estiver focando nas pessoas, ele normalmente não vai ser tão assim valorizado. Se um líder religioso estiver focando, por exemplo, na igreja, na preservação da doutrina da igreja dele, na instituição, na reforma das paredes da instituição, da estrutura da instituição, e não estiver focando nas pessoas, normalmente, nos dias atuais, ele não pegará bem. Ele não se sairá bem, ele será considerado assim fora de moda, démodé, será considerado assim sem muito ibope, né? Não terá assim, não será considerado assim portador de um capital simbólico, como se diz, né? Não será considerado aqui como um valor, com um conceito positivo, no sentido de um valor positivo, né? De credibilidade. Não estará bem na fita, como se diz popularmente. Essa ideia, portanto, de que os líderes das massas, quando focam nas pessoas, são aplaudidos, e os grandes líderes sabem que precisam, antes de tudo, focar nas pessoas, é, naturalmente, a tradução para Luc Ferry, o sintoma, o símbolo de que o novo sagrado, nesse momento da pós-modernidade, são as pessoas. Isso é extremamente especial, isso é extremamente interessante, bonito, e a gente vai analisar aqui, em termos espíritas, o que é que a gente pode aqui conectar com a ideia espírita, com o ideal espírita, e, sobretudo, conectar e acrescentar e agregar, em termos espíritas, o que é que o espiritismo pode enriquecer. Mas, ainda diz Luc Ferry, se o sagrado novo na sociedade atual, se o novo sagrado, se a nova face do sagrado são as pessoas, naturalmente, que quanto mais próximo às pessoas, mais essas pessoas são consideradas sagradas. Daí a ideia de que as pessoas matam e morrem, são capazes de dar a sua própria vida por pessoas, e é claro, em especial, as pessoas mais próximas, portanto, sua família, ou amigos mais próximos, pessoas que gostam muito, elas são capazes de dar a essa vida. A família, portanto, diz ainda o mesmo pensador citado, a família, portanto, é erguida a um patamar especial, a um patamar diferenciado. A família hoje é o símbolo de algo que a criatura carrega como sendo algo especial, algo que deve ser valorizado. Diz Luc Ferry que isso tudo sintetiza uma evolução que às vezes a gente não percebe. Ele diz isso talvez para os seus colegas intelectuais, porque nós espíritas advogamos a tese da evolução, e uma evolução bastante sofisticada. Evolução, do ponto de vista espírita, é um processo sofisticado. Às vezes a gente não atenta para isso quando a gente estuda o espiritismo, que a evolução espírita é muito sofisticada e muito mais complexa e bonita do que uma evolução histórica, do que uma evolução sociológica. Porque a evolução espírita parte da evolução dos espíritos. E às vezes a evolução dos espíritos, os seres espirituais que estão evoluindo, não quer dizer necessariamente que a sociedade já está melhorando. Primeiro eles evoluem por dentro,
para depois a sociedade mudar. E às vezes a sociedade até parece piorar, isso que confunde os pensadores. A sociedade parece piorar, mas os seres espirituais dentro delas, interiormente, estão melhorando, para só depois, a longo prazo, porque a evolução espiritual é considerada lenta nesse sentido. Uma geração não consegue ver tudo, os efeitos da evolução espiritual. Até porque uma geração que às vezes se aprimora, vai dar frutos reencarnando depois. Porque não teve tempo de dar todos os frutos do seu aprimoramento naquela encarnação. Veja como a sociologia espírita, a filosofia social espírita, como afirma o erudito, sensacional e admirado autor Ney Lobo, na sua obra Filosofia Social Espírita, muito desconhecido entre nós espíritas, mas bastante importante, como a sociologia e a filosofia social espírita são importantes nesse sentido considerado. Portanto, a família, diz Luc Ferry, esse valor que a família tem hoje já é sintoma de uma evolução das sociedades terrestres, das sociedades humanas. A família é capital simbólico mais valioso dos mais valiosos. E por isso deve ser assim considerada, a gente deve avaliar o porquê disso. Ele próprio, o pensador francês, bateu cabeça para elaborar a sua literatura a esse respeito e para entender o que é que está por detrás dessa ideia de a família cada vez que o tempo passa, ser mais valorizado. E quando pergunto a ele sobre se realmente está havendo evolução, ele começa a responder citando dados. Dados interessantíssimos. Por exemplo, no passado, e quando a gente fala passado, a gente pode falar aqui Renascimento, Idade Média. No passado, 30% das crianças eram abandonadas. Abandonadas em casa de misericórdia, casa de freiras, de religiosas, abandonadas no meio da rua para morrer de fome, abandonadas no próprio lar. Afinal, na Idade Média não havia o conceito de infância. A criança era um adulto, só que era um adulto miniaturizado. Mas não era um ser especial em formação que precisava de atendimento especial de conformidade com a sua experiência de infante. Não, era considerado um adulto já e, portanto, vivia a vida do adulto, era tratado como adulto. Quantos casos da Idade Média? Primeiro, pela alta taxa de mortalidade, de crianças e de adultos, a família era desagregada, desorganizada, se desmembrava facilmente, diz ainda Luc Ferry. E depois, que como não havia infância, quantas crianças, há livros sobre isso, que participavam do jogo dos adultos, que participavam inclusive da intimidade sexual dos pais, das figuras parentais. Há livros na Idade Média dizendo que as crianças que dormiam, às vezes, misturadas com os pais, eram, às vezes, mortas por eles durante o sono. Porque, às vezes, eles se viravam e acabavam, ao se virar, esmagando as crianças, por exemplo, que estavam deitadas com eles. Quantas mortes! A noção de família não é a noção que a gente tem atualmente. E se a gente for pensar em pensadores maravilhosos, filósofos que a gente admira como exemplos de humanismo, de sensibilidade social, filósofos que fizeram a diferença na sociedade, que imprimiram um novo rumo na sociedade, cujas obras a gente lê com emoção, cujo intelecto a gente não consegue ainda chegar lá, graças ao nível intelectual admirável e como contribuíram para a sociedade atual, esses filósofos, esses pensadores, essas pessoas admiráveis. É impressionante eu afirmar isso, porque... E é impressionante a gente pensar nisso, porque quando eu me lembro, por exemplo, de alguns exemplos, vou citar aqui Montaigne, o famoso filósofo humanista que a gente tão admira, que tanto iluminou a humanidade com as suas letras, que tanto retirou a humanidade das trevas da Idade Média. Montaigne chegava a afirmar que não se lembrava da quantidade de filhos que ele tinha. Rousseau, notável filósofo que a gente admira, pegou 5 filhos e colocou dentro de um orfanato e os abandonou. Esse homem que foi, paradoxalmente, uma referência na área de educação infantil, cujas obras sobre educação e sobre filosofia são admiráveis. Então, Luc Ferry, com dados precisos e com exemplos históricos, vai dizer que a gente tem evoluído. Só que o nosso pessimismo é que a gente não consegue perceber. Porque quando uma coisa acontece na sociedade atual, um escândalo na mídia, é um pai que estupra uma filha, é um pai que joga uma filha pela janela, é uma filha que mata os pais para ficar com herança, é um homem, como é o caso de um austríaco, que há alguns anos, que estuprou uma filha durante quase 30 anos, mantendo em calabouço, e naturalmente, inclusive, procriando com ela, aquilo nos
estupidifica, nos causa estardalhaço e a gente acha que está piorando. A sensação nossa é que está piorando. Por quê? Por causa da globalização, da conexão, das informações que chegam. Um caso que causa escândalo em nós e que nos choca, nos causa escândalo de tal forma que a gente acha que a coisa está piorando. E quando acontece 3, 4 em uma semana, a gente acha que o mundo está piorando. Mas é pela facilidade das comunicações. Imagine no passado quanta barbárie acontecia, quanta coisa acontecia e que as pessoas nem se escandalizavam, nem se davam conta, passavam a esmo, ao largo. Então essa ideia é uma ideia que a gente precisa aqui ressaltar. E Luc Ferry, com seu otimismo, mas não é um otimismo bobo, ingênuo, é um otimismo realista. Ele demonstra que há muitos mais motivos para um otimismo do que para um pessimismo. E o pessimismo, muitas vezes, em torno da evolução social, é baseado em uma visão incompleta do processo histórico, do processo do desenvolvimento. E olhe que ele não tem o acervo, o instrumental e o repertório que a doutrina espírita oferece, para que a gente possa compreender a evolução no sentido mais amplo e mais profundo. O termo família vem da expressão em latim famulus, que significa literalmente escravo doméstico, escravo conquistado. É porque em Roma antiga, quando a Roma começava a conquistar as cidades, as regiões que ela conquistava, ela dominava e ela muitas vezes pegava os nativos da região, especialmente os nativos mais esclarecidos intelectualmente, e os incorporava às famílias romanas. E esses escravos seriam os professores, tanto é que a palavra pedagogo foi utilizada na Roma Antiga como sendo os escravos que sabiam grego, que sabiam latim, que sabiam filosofia, que sabiam matemática, que sabiam tragédia e comédia grega, para ensinar isso aos filhos do patriciado romano, dos patrícios romanos. Olha só, então a família Famulus vem de escravo doméstico. Por quê? Porque a família Roma não era apenas a consanguínea, a biológica, mas era um grupo de pessoas consanguíneas ou não, consanguíneas e barra ou não, associados à figura de um patriarca, de um chefe, de um patrício romano. E essa ideia vigorou durante muito tempo. Na Idade Média, a família sofre uma configuração diferente. Passa a ser considerada a partir do casamento religioso autorizado pela instituição religiosa, e a partir daí, a instituição religiosa tinha muito mais interferência nos membros, que não tinham muita noção do papel da família, a educação dos filhos. Como eu repito, não havia essa noção de infância. O que é que se fazia? Os encaminhava quase sempre para a instituição religiosa. O primeiro filho para o sacerdócio. A primeira filha para se tornar freira, para se tornar religiosa e assim por diante. E os métodos de catequese, os métodos que ficaram famosos na Idade Média e cujos slogans até hoje a gente se lembra: quando o sangue sai, o conhecimento entra. Essa era a ideia dos métodos perturbadores, catequéticos, de memorização de textos religiosos, de assimilação do dogma para servir a igreja, a instituição religiosa. Antes disso, em Atenas e Esparta, vemos a família ser considerada apenas o núcleo que oferecia, de um lado, meninas que seriam mais tarde mães procriadoras para dar ao Estado filhos, e os meninos que seriam preparados essencialmente para a guerra. Atenas é um pouquinho melhor que Esparta nesse sentido, porque ainda tinha os artesãos, os artistas, os pensadores, os intelectuais, mas a grosso modo, tanto Atenas como Esparta, cidades e estados que estavam sempre em guerra, inclusive com outras regiões, os filhos eram preparados especialmente para a guerra, os homens e as mulheres essencialmente serviam na conceituação da época, no conceito da época, para a gravidez, para a procriação. Mais tarde, após a Idade Média, veio o Renascimento, veio a Reforma, a família começa a ser alterada um pouco, e é claro que vem mais tarde as liberdades civis e democráticas, com a Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, e surge os conceitos jurídicos, os direitos de votar e de ser votado, os direitos civis, e naturalmente isso influencia também a família, que passa a ser considerada não a partir apenas do casamento religioso, mas sobretudo do casamento civil, do casamento laico, em que as leis que autorizavam e que obrigavam, que impunham os indivíduos
por obrigação das leis, a ficarem juntos e, a partir daí, a formar a família. É claro que havia problemas, mas havia também saltos, havia melhoras e melhoras nesse paradigma. A verdade é que tudo isso gerou, naturalmente, que uma evolução no sentido de conceito de família, modificações, mas também com algumas sequelas. Mais tarde, com a Revolução Industrial, veio a família nuclear, uma família mais reduzida, porque a mulher ficava em casa. E é natural que a mulher em casa, etc., cuidava de uma família mais extensa, não apenas os seus pais, os avós, os seus filhos, mas também os seus sogros. Mais tarde, com a Revolução Industrial, as famílias começavam a se reunir em torno da figura dos capitães de indústria, dos chefes de indústria, e isso sofreu uma modificação na família, especialmente mais tarde, na Segunda Revolução Industrial, depois dela, que após a Segunda Guerra Mundial, também com as famílias destroçadas e as mulheres indo também para trabalhar, a gente viu mais adiante as famílias reduzirem ainda mais esse núcleo, porque as mulheres trabalhando, a indústria, o trabalho industrial e naturalmente que surgem a partir daí instituições para dar conta dos filhos, creche em regime integral, instituições escolares as mais variadas e também asilos, instituições para idosos, porque a mulher que cuidava desses indivíduos estava agora também inserida no mercado de trabalho. A família, portanto, passou a ser mais a nuclear, considerada de maneira geral, é claro. E é claro que tudo isso tem a ver com esse desenvolvimento. Mas diz Luc Ferry que esse desenvolvimento é todo ele feito de pequenos passos, pequenas alterações, pequenas modificações e que lentamente foi modificando um conceito do ser humano das relações amorosas. E é esse o ponto que eu gostaria de enfatizar no pensamento do francês Luc Ferry. O pensamento dele que se baseia na mudança, na virada da conceituação, da percepção que o sujeito tinha das relações amorosas. A partir daí que, diz ele, está também associado, é claro, ao desenvolvimento do capitalismo, cujas manifestações produziram muita riqueza e também muita miséria, as duas coisas, mas ao produzir muita riqueza também gerou, mesmo que de maneira pouca, uma autonomia maior financeira para as pessoas, e particularmente as mulheres, e que começaram a quebrar e a alterar o paradigma anterior, porque o paradigma anterior, diz Luc Ferry, não era o indivíduo casar, era o indivíduo ser casado. Ao longo da história humana, diz ele, geralmente, é claro que havia sempre casos individuais, claro que casos particulares, a literatura nota isso, mas genericamente falando, ele está trabalhando com o coletivo, genericamente falando, as pessoas não casavam, as pessoas eram casadas. O que significa dizer que o casamento era arranjado pelos pais. O casamento era arranjado por aqueles que eram responsáveis, por acordos políticos, acordos financeiros, para juntar sobrenomes, para juntar propriedades, para muitas vezes famílias que brigavam, né? Na Idade Média ficaram conhecidas aquelas famílias nobres, aquelas famílias das realezas, das cortes medievais, das cortes da nobreza, das nobrezas medievais, que muitas vezes juntavam famílias, casavam seus filhos para pararem uma briga. Porque a partir do casamento era uma família só, juntavam famílias. Então muitas vezes casavam seus filhos para superar uma briga que existia. E é natural que esse paradigma de família era um paradigma muito complicado. Por quê? Porque muitas vezes os noivos nem se conheciam. Os cônjuges iam se conhecer na lua de mel. Então imaginemos, e como era obrigado permanecerem para sempre por imposição social, imposição legal ou imposição religiosa, assim ficavam para sempre. Então essa ideia, diz Luc Ferry, quando vai sendo superada, porque a pessoa não se casava por amor, disse ele. O amor era um motivo muito fraco, muito frágil. E nesse sentido aqui, é importante lembrar que Luc Ferry, ele de alguma forma é influenciado por Max Weber, um dos pais da ciência social, das ciências sociais, da sociologia moderna. Max Weber, em uma das obras consideradas fundamentais do século XX,
a ética protestante e o espírito do capitalismo. Max Weber vai dizer que a partir do momento do ideal protestante, porque já que a tradição católica não trabalhava como os reis e o trabalho era coisa de escravo, o ideal protestante, especialmente com a frase famosa e o ideal famoso de Calvino, mais Calvino até do que Lutero, de que o trabalho dignifica o homem, naturalmente que com a reforma protestante surgiu, portanto, essa ideia de trabalhar e ter dignidade com o trabalho, surgia, portanto, as classes comerciantes, as instituições e o ideal burguês, e naturalmente que essa ideia, que é embrionário do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, surgia também uma certa autonomia material, com todos os problemas do capitalismo selvagem, é claro, mas surgia uma espécie de autonomia material, e lentamente essa ideia de algumas escolhas pessoais da sociedade privada, algumas escolhas pessoais, por exemplo, da esfera privada, melhor dizendo, escolhas que tinham a ver com a vida privada e que era naturalmente invadido por pais, por figuras de autoridade e assim por diante, com a noção do capitalismo e, portanto, a noção de propriedade privada, isso sim, também a noção que ficou estabelecido de escolhas privadas, de ideias privadas, e o casamento começa a se transformar lentamente por algo mais de ordem privada. Luc Ferry ainda brinca dizendo que na Idade Média, casar por amor era um motivo muito frágil, porque a noção é que a família fica fraca por amor. A ponto de, sociedade machista, na cultura popular, se dizia aos homens o seguinte: você não pode casar com uma amante. Se você casar com sua amante, a família vai dar errado. Você tem que casar com uma mulher estruturada, que vai ser uma boa mãe. E, naturalmente, que a amante é reservada para outro aspecto, né, para outro local da sua vida. Mas casar por paixão, casar por amor, isso não é sólido. Olha a ideia que se fazia na Idade Média. E Luc Ferry vai dizer que, pelo contrário, com o tempo, aquilo que era sólido se desmancha ao longo dos tempos. Aquilo que era estruturado, que era patrimônio financeiro, instituições religiosas, instituições políticas, tudo isso não foi suficiente para manter certos laços, e o laço mais forte é o laço do sentimento, diz ainda Luc Ferry. E com o tempo, isso tem se demonstrado verdadeiro. O casamento por amor, diz Luc Ferry, é uma lógica a partir do momento em que o indivíduo tem o seu dinheiro, tem o seu capital. Ele diz que a mulher, genericamente falando, é claro, tá? Genericamente falando, a mulher que começa a ter uma certa autonomia mais material, uma autonomia mais social, começa a também não querer que escolham por ela casar, mas ela escolher com quem vai casar. E essa é a ideia, parece boba, mas mudou um paradigma existente. E Luc Ferry ainda vai dizer, se você acha que o ideal da contracultura da década de 60 está certo, você é ingênuo. Diz ele que esse ideal de que era cantado pela contra a cultura norte-americana, o ideal hippie, né? Que a família é uma instituição ultrapassada, é uma instituição vencida, diz Luc Ferry, pelo contrário. Pelo contrário, nunca foi tão atual a família. Nunca foi atual, porque no passado é que era dividida. No passado é que era pior. Alguns vão argumentar com ele dizendo, ora, mas a família atual tem um divórcio. O casamento atual, que as uniões do passado não tinha, a família agora é vencida porque agora tem divórcio. E ele vai responder dizendo, sim, existe o divórcio, mas você não pode negar que o divórcio é justamente filho do casamento por amor. A lógica de você casar por sentimento é que abrir espaço para o divórcio. Porque já que você casa por sentimento, você escolhe e não é escolhido, ou escolhem por você, você também escolhe não mais ficar. Isso parece fragilizar os laços e, em alguns aspectos, ao longo da sociedade, essa possibilidade fragilizou alguns laços afetivos, mas, por incrível que pareça, criou laços mais fortes. Gerou laços mais fortes. A ideia de que a família agora é instituição ultrapassada, é instituição vencida, é instituição superada, é um erro de conceito que a mentalidade hippie e a mentalidade da contracultura cometeu. Diz ainda o pensador francês. Por quê? Porque apesar do divórcio, nunca as pessoas se uniram tanto. E mesmo com o divórcio, as pessoas se separam, mas querem se envolver, querem se reatar e optam por uma outra experiência amorosa, afetiva, e desenvolvem outras relações afetivas amorosas, demonstrando que não é
necessariamente a possibilidade de divórcio que acaba com as relações familiares. Muitas vezes as pessoas se divorciam para reconstituir a família. E ele vai dizer que, embora houve prejuízos, houve algumas coisas, que é a banalização das separações, o desvincular das separações por qualquer coisa, é claro, mas também a gente conseguiu um grande ganho, que eram aquelas estruturas sólidas de uma família cujos cônjuges nem se conheciam-se na lua de mel, não nascia um interesse recíproco e tinha uma vida paralela ou uma vida bastante infeliz dentro de casa e uma aparência de estabilidade. Luc Ferry vai dizer que apesar dessa aparência de estabilidade de ruiu, surgiu uma noção de família muito mais sólida, que é a noção do sentimento, que faz muito mais sentido. E ele vai dizer, você acha que no passado era sólido? No passado essa felicidade era sólida? Não era, porque havia uma vida de se suportarem os cônjuges da família e uma vida paralela. E muitas vezes uma vida dividida. A família no passado era muito mais dividida, embora o casamento fosse para sempre. Por quê? Primeiro, a alta taxa de mortalidade, as pessoas morriam, a família ficava desmembrada, ficava dividida, não podia casar de novo, então ficavam com filhos abandonados, com filhos não atendidos, havia isso, essa divisão, esse desmembramento familiar, né? E naturalmente que as relações sexuais fortuitas, sem necessariamente o casamento, gerava filhos de vários casais, muito mais do que na sociedade atual. Por incrível que pareça, a autonomia de poder casar escolhendo e poder não casar, ou poder escolher de repente interromper uma união afetiva, apesar dos prejuízos ou dos prejuízos e de alguns poucos prejuízos que ocorreu, deu maior maturidade à criatura humana. Maior maturidade a ponto de, Luc Ferry vai dizer que esse é o atual espiritualismo. Nós espíritas não concordamos de maneira 100% integral, mas tem muita razão no que ele está falando. Ele vai dizer que o atual espiritualismo, ele não é religioso, o atual espiritualismo é um espiritualismo humanista. Ou, se você quiser, um humanismo espiritual. Por quê? Ele vai dizer que a transcendência atual na sociedade está no outro. Contrariando Sartre, que dizia que o inferno é o outro, né? Pelo contrário, e aliás, Sartre é conterrâneo de Luc Ferry, né? Ambos franceses, né? Mas Sartre viveu uma época de Segunda Guerra Mundial, foi vítima da Segunda Guerra Mundial, então ele dizia que o inferno era o outro. Luc Ferry vai dizer que o inferno não é o outro, pelo contrário, que a transcendência está no outro. Que o espiritualismo, isso é o sagrado, isso que ele diz que é espiritualismo sagrado, a ideia de sagrado está no outro, está nas pessoas. E por pessoas, entenda-se que a família são pessoas que têm lugar de destaque, de maneira geral, na gente. Famílias e amigos muito próximos, vínculos muito profundos. Por quê? Porque isso faz a verdadeira, ou melhor, a atual, a pós-moderna, a contemporânea transcendência. Antes a transcendência era transcender para um Deus, transcender para uma espiritualidade, para uma eternidade, para uma imortalidade. Luc Ferry vai dizer que hoje o indivíduo transcende para o outro. E o outro faz diferença em minha vida, a ponto de fazer sentido a minha vida, a ponto de eu pensar mais no outro do que em mim, diz ele. A transcendência está no outro, a ponto de ele dizer, de maneira muito bonita, que isso que ele chama de transcendência na imanência. Imanência é um conceito filosófico que tem a ver com interiorização. E transcendência tem a ver com você transcender, sair de si mesmo. Né? Daí transcender a Deus, né? Transcender ao seu ego e a Deus. Essa é a ideia religiosa, né? Quando você transcende, você sai de si, ou seja, da sua referência, do seu arcabouço, dos seus limites, para algo mais divino. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso seria algo de transcendência, né? Mas esses conceitos de filosofia, transcendência e imanência, parece oposto, porque o que está transcendente está fora, que você busca, e o que está imanente está dentro. Luc Ferry vai dizer que a família, os laços, né, das pessoas, mas especialmente a família em especial, é a transcendência na imanência, ele chama assim. E o que é que significa a transcendência na imanência? Ele cita o exemplo do apaixonamento. Quando o indivíduo se apaixona, ele se apaixona de tal forma que ele transcende a ele mesmo e vai na direção do outro. Ele transcende a si e fica pensando no outro. Mas ao mesmo tempo é na imanência. Por quê? Porque esse apaixonamento é algo dele mesmo. É algo que surgiu nele, que está nele. Ferry vai dizer que o futuro
embora ele não seja profeta, ele é um filósofo, mas ele diz: eu afirmo com todas as letras que o futuro vai ser bem melhor, inclusive em termos aí de laços familiares. Em vez da família ser uma instituição ultrapassada, vencida, superada, no futuro a gente vai dar cada vez mais valor à família. A tendência no futuro é a coisa ficar ainda maior. Ele diz isso de uma maneira categórica, para dizer que há uma evolução e há um amadurecimento, há uma alteração, um progresso em termos de noção de laços sociais, de vínculos. E o vínculo da família é dos mais importantes. Aliás, já dizia Émile Durkheim que a família é a célula básica da sociedade. Essa ideia, portanto, da família estabelece, portanto, no casamento a base da família, ou da união das pessoas, do vínculo das pessoas, genericamente falando, com exceção daquelas famílias que são produções de filhos independentes, que também são válidas, são respeitáveis, mas genericamente falando, a família é uma estrutura que começa na relação de duas pessoas. Então, nós vemos que esse conceito de Ferri é um conceito atualíssimo, é um conceito que está sendo debatido agora entre os pensadores, os livros dele têm sido lidos no mundo. Mas ele não conhece a doutrina espírita. E a doutrina espírita, bem antes dele, já falava isso e vai além, porque aborda aspectos espirituais que o pensador francês desconhece por não conhecer o arcabouço espírita. O espiritismo vem dizer, na doutrina espírita, que nós evoluímos. Evoluímos como pessoas e evoluímos nas relações com o outro. E é na relação com o outro que eu evoluo mais. Porque se o espírito evolui intelectualmente sozinho, ele evolui sentimentalmente e moralmente com o outro. E vai dizer a doutrina espírita que, conforme Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, o casamento, isto é, a união entre dois seres, representa um problema na sociedade? É contrário à lei divina? É contrário à lei natural? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. De alguma forma aludindo a não apenas a monogamia como conquista extraordinária, deixando a poligamia, as relações mais sensoriais no passado, que também faz parte da evolução antropológica, e a monogamia, o vínculo sexual com alguém, através do qual a sexualidade é exprimida, mas a partir da sexualidade, simultaneamente com a sexualidade, outros sentimentos, outra vinculação, outros sentidos vão se estabelecendo através daquela união carnal, aquela união afetivo-sexual, e vai dizer os espíritos que isso é um progresso na marcha da humanidade. Por quê? Porque nos primeiros momentos evolutivos da criatura humana, o instinto predomina nele. E tem o instinto sexual, que assemelha-se ao cio do ciclo animal, os instintos da fome, da reprodução, da agressividade, etc., que predominam. Lentamente, aquilo que sai dele, através da sexualidade, as relações fortuitas, ele começa a estabelecer laços, vínculos, e ele começa a perguntar por que dele sai outro ser, e surge aí a noção de família. Os espíritos ainda perguntam a Allan Kardec no item 775, ou melhor dizendo, Kardec pergunta aos espíritos no item 775 o que aconteceria se houvesse um relaxamento dos laços familiares. E os espíritos respondem: aconteceria uma recrudescência ao egoísmo. Um retorno ao egoísmo. Portanto, meus amigos, a família é um grupo de espíritos imortais. É isso que Luc Ferry não aborda, é claro. O espiritismo é que vem destacar. E se é um grupo de espíritos imortais, é mais do que esse conjunto de pessoas às quais a gente dá um valor simbólico, mas são espíritos que às vezes se conhecem no passado, que às vezes voltam juntos. Por uma necessidade, eu estou na família que eu estou, para amadurecer determinadas experiências, seja pelos laços de simpatia que eu tenho no passado, que aparecem hoje, quanto os laços de afeto que eu tenho na minha família, na nossa família, que são laços profundos, que não aconteceram hoje apenas, não tem origem hoje. É um laço de simpatia que tem anos, que tem séculos, às vezes, outras encarnações. E ao mesmo tempo, diz Allan Kardec, há vínculos de família difícil, que mesmo o laço de sangue faz a gente se desentender, faz a gente se atritar, faz a gente bater cabeça, que às vezes tem a ver com laços negativos do passado e que às vezes o laço consanguíneo que a divindade permitiu na reencarnação em conjunto familiar para superar aquilo. Porque se a gente bate cabeça hoje e se dá mal hoje, já é um progresso estabelecido pelo projeto espiritual da família para que a gente vá sublimando, porque no passado a gente se matava. Hoje a gente só discute e bate boca. Já é uma evolução estabelecida ali pela espiritualidade. Enquanto Luc Ferry
fala na transcendência, da transcendência na imanência, o Espiritismo vai falar que também há uma imanência na transcendência. O que é que eu quero dizer com isso? Que há uma espiritualização na transcendência. A espiritualização, isso é, uma interiorização, uma iluminação interior. Luc Ferry fala o quê? Da transcendência, eu saí para o outro a partir da imanência. A transcendência na imanência. Mas também há uma imanência na transcendência. O que é isso? Quando eu saio para me relacionar, quando eu estou me relacionando com os outros, especialmente as relações mais próximas, eu me aprimoro, eu me ilumino por dentro, eu me espiritualizo. E é isso que significa espiritualidade em família, a convivência. O maior progresso que a gente pode fazer é quando a gente faz e convive com o outro. É aí que a gente vai demonstrar realmente espiritualização. A gente se espiritualiza próximo com o outro, porque é com o outro, é na relação com o outro, é na convivência com o outro que eu desenvolvo as minhas melhores virtudes. O outro me ajuda a me definir e também me ajuda a ser o que eu sou. A partir do outro eu sei o que eu sou por semelhança e eu sei o que eu não sou pela diferença, portanto também me ajuda a me conhecer como eu sou. Na família, e especialmente na convivência próxima, a gente atrita mais. E por que a gente atrita mais? Porque as nossas imperfeições são colocadas para fora em convivência mais próxima. Em convivência mais próxima. Por isso que a vida digital e esse momento de época de pandemia, de coronavírus, demonstra isso. A vida digital não substitui a vida presencial. Ajuda, eu acho bacana, muito legal. Quanta coisa a gente está se enriquecendo por conta da vida digital, mas não substitui a vida presencial. Porque, do contrário, a gente namoraria pela internet e ficaria pela internet sempre. Se é necessidade sexual, a gente ficaria apenas se satisfazendo sozinho no autoerotismo ou no chamado sexo virtual, isso seria suficiente. Por que não? Porque as pessoas que namoram virtualmente querem se encontrar, querem conviver juntos. E não é só por conta da conexão sexual, do contato sexual carnal, né? Porque senão eles se satisfariam sozinhos, né? Se é apenas uma necessidade biológica e física. Há algo a mais. A tecnologia, a vida digital, o namoro virtual, sei lá, a serviço de uma vida presencial. Por que a gente não pode substituir, portanto, isso? Porque se você convive com uma família, por exemplo, você convive com uma família em casa e depois vai viajar para fazer mestrado, doutorado, fica lá fora, você vai dizer que é a mesma convivência? Mesmo que você faça chamada de vídeo todo dia, é a mesma coisa? Quantas vezes a família muda, até trata você melhor, até trata você com... E aí, fulano, beltrano, como é que tá aí, etc. Porque tá distante, porque tá através da câmera. Há uma diferença significativa, embora eu admita que a vida digital tem sido indispensável, tem suprido muita coisa, tem nos ajudado muito. Mas a vida digital transmite conteúdo. Eu, por exemplo, aqui estou transmitindo conteúdo. Palestra, informação, curso, orientação. Eu diria até mais. Dentro desse conteúdo, eu posso até colocar conteúdo afetivo. A gente faz uma chamada de vídeo para um parente distante e expressa: eu te amo, eu gosto de você, eu tô com saudade. Expressa sentimento. É verdade, a gente pode expressar sentimento também pela vida digital. Informação, afeto, pode até fazer relacionamentos amorosos, mas não necessariamente manter para sempre relacionamentos amorosos. Mas a vida digital não substitui a vida presencial, porque na vida digital você não pode fazer. E o que é que eu chamo de fazer? Você pode transmitir conteúdo, você pode passar, você pode se comunicar, inclusive comunicar que gosta, comunicar afeto, mas você não pode fazer. Sabe por quê? Porque na vida digital você está preocupado em olhar e ser olhado. E esse olhar e ser olhado, você é olhado e você olha com limites, o limite que a câmera te dá. Alguém que está me vendo aqui está me vendo só com o limite da tela. Eu não posso, por exemplo, educar o meu filho via chamada de vídeo. Eu posso até orientar ele, direcionar, posso fazer um monte de... Mas isso não me impede de fazer com ele. E o que é fazer com ele? É ele me olhar como um todo. E não me olhar através da câmera. A câmera limita. Porque ele me olha a partir do limite que a câmera dá. Presencialmente, eu não tenho o limite da câmera. E o limite da câmera quem dou sou eu. Eu controlo o limite. Todo mundo tá me vendo aqui porque eu tô controlando o limite daquilo que a câmera tá captando. Não tá captando o resto do ambiente. Na convivência presencial, eu não consigo controlar o que o outro vai me ver. Eu não consigo controlar o olhar do outro sobre mim. E o outro não consegue controlar o olhar dele sobre mim. Isso ajuda a fazer
A expressão fazer que eu estou utilizando aqui é uma expressão simbólica para dizer que é viver com, conviver sem o limite do recorte. Né? E me ajuda não apenas ao contato corporal, a expressão do beijo, do abraço, etc., a expressão do carinho, etc., que na família tem e que hoje, em época de pandemia, está até um limite, mesmo na vida familiar, mas olhar e ser olhado sem limite. Fazer e construir juntos. Dá para, por exemplo, educar criança à distância? As escolas estão se reinventando aí para tentar, e mesmo assim tem limite. E tem uma certa limitação na educação infantil, informal. E isso eu estou me referindo aqui à instrução da escola na infância. Imagine a educação mesmo. E por educação eu não estou falando da instrução educacional, mas a formação moral, a formação psicoemocional das criaturas, especialmente dos filhos. Como é possível através de uma vida digital? A gente está tendo a oportunidade de ver essa diferença. De ver o que é a vida digital e o que é convivência. Eu não vou falar aqui vida digital e vida real, porque vida digital também não é uma vida, digamos assim, ilusória, uma vida irreal. É apenas a vida digital, que pode ser um recorte da vida presencial, mas é um recorte. É um recorte que a gente faz, não é o todo. Então, limitar a nossa convivência na vida digital é empobrecer a nossa vida digital. E alguém vai sair perdendo com isso. E se tratar de filhos, sai perdendo mesmo. Sai perdendo mesmo. Se se trata de filhos, de formação de pessoas, sai perdendo mesmo. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Então, meus amigos, do ponto de vista espírita, a gente está sendo convidado à verdadeira espiritualidade em família. E a verdadeira espiritualidade de família começa em conviver. Em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus que estamos convivendo hoje, quantos convites estamos aí vivenciando em conviver em família, em ajustar a nossa convivência familiar, sem fugas. Porque muitas vezes a gente tinha o sair de casa, sair e voltar de casa, seja para trabalho, seja para academia, seja para não sei o quê, seja para fazer não sei o quê, que era uma espécie de distração. Distração, a gente se distraía e voltava. E é uma coisa até compreensiva, a psicanálise explica isso, né? O ser humano é um ser humano de falta. Tudo aquilo que faz falta na gente se torna mais interessante. Então, família é tudo pra mim, família é isso e aquilo. Porque eu vivo fora de casa, eu vivo trabalhando 12 horas por dia, eu chego em casa acabado, desgastado, eu durmo, eu não convivo direito, então família é tudo pra mim. Quando família se torna tudo realmente pra mim, como é o caso da pandemia, eu vejo gente se queixar. Gente que dizia que família é tudo pra mim, é a coisa mais importante. E agora? Que você tá tendo a oportunidade de conviver realmente família, de viver ali com a família o tempo todo. Não é tudo pra você? Porque o ser humano é feito de falta. Um copo de água que eu bebo com sede é uma maravilha. Agora, beba 3 litros a cada hora de água. Quando você olhar o próximo copo de água, você vai ter até ânsia de vômito, porque não aguenta mais. O ser humano tende a também ter essa experiência de desejar mais e valorizar mais na carência. Isso não é necessariamente ruim. Isso é necessariamente ruim, mas no caso da família, não podemos comparar beber água, que é uma necessidade fisiológica. No caso da família, tem aí desafios espirituais importantes que eu preciso aprimorar, que eu preciso desenvolver. E às vezes o sair de casa poderia ser uma fuga de coisas mal resolvidas. Nada contra a fuga, mas muitas vezes a fuga faz a gente negar algo que precisa ser visto. Relações que precisam ser melhoradas. Eu não estou dizendo que necessariamente eu vou agora eu vou assumir as minhas fugas, não vou negar mais nada e eu vou separar, vou divorciar, vou sair da família. Não, às vezes para ser melhorada. Para que as relações melhorem. Para aquilo que eu não estava observando e que às vezes tem responsabilidade minha. Às vezes é um conflito que eu também tenho uma implicação e que eu não quero olhar para isso. Para eu avaliar. Em que eu estou comprometido nisso? Em que eu estou engajado? O que é que eu posso fazer para mudar nisso? Porque essa é uma grande oportunidade também de autoconhecimento. E autoconhecimento também é espiritualização. Quantas vezes até o trabalho. Quantas vezes a gente usa o trabalho como fuga? O trabalho pode ser uma fuga. Sair de casa, não conviver, etc. Não ver. Agora, eu tenho a oportunidade de conviver em casa. De viver mais nesse momento. E de procurar ajustar. De procurar ver o que é que precisa melhorar, fazer mais aquilo que eu gosto. E quem sabe até elaborar outras coisas novas que posso incorporar à minha rotina nesse momento. Conviver em família de maneira diferente. Se eu não sei cozinhar, que tal eu tentar cozinhar agora?
Se eu não sei fazer alguma coisa, que tal aprimorar? E ao mesmo tempo, aquilo que eu gosto de fazer, ler. Aquilo que eu gosto de fazer, assistir alguma coisa, fazer mais aquilo que eu já gosto de fazer, que eu já sei que eu gosto. Sem necessariamente estabelecer uma noção neurótica, um hábito neurótico de preencher a rotina agora que está vazia com coisas e sem conviver com os familiares. Então, essa é uma ótima oportunidade. Já notaram que essa é uma ótima oportunidade em que a vida digital parece ter agora o seu lugar e a vida pessoal parece agora assumir a importância que tem? Parece que esse momento de epidemia, de pandemia, gerou para a gente um ajuste mais preciso do que é digital e a importância do digital e a importância do presencial. Porque, convenhamos, se a gente acha que a vida real é só a vida de Instagram, é melhor começar a mudar de visão. Porque se você acha que a vida digital é uma vida real, se você acha que você abre o Instagram e aquilo dali é a realidade, você tá pior que Alice no País das Maravilhas. Você precisa mudar aí de percepção. Porque daqui a pouco vão aplicar um golpe em você. Vão querer vender álcool gel para você por R$1.000. E você vai achar que é um álcool gel que foi feito por Hipócrates, o pai da medicina. Você está muito ingênuo, porque Instagram tem muita mentira. Instagram tem, às vezes, muita projeção. Não é aquilo que é, mas aquilo que as pessoas gostariam de ser. Aquilo que as pessoas projetam. Então, é importante a gente saber que há vida, e há muito mais vida, além do Instagram. Então, parar de achar que a vida, porque a gente estava achando que a vida era só aquela vida de selfie. Não tenho nada contra selfie, sou super entusiasmado pelas tecnologias, mas entender a real dimensão disso. E agora, nessa vida, a gente tem o termômetro, inclusive o termômetro de como nós estamos. Porque às vezes a gente se acha espiritualmente bastante espiritualizado porque a gente escreve texto, porque a gente faz um videozinho na internet, porque a gente faz uma palestra e emociona, e a gente acha que essa é a verdadeira espiritualidade. Essa é a verdadeira espiritualidade. E não é. A espiritualidade verdadeira é na convivência. Essa é a verdadeira espiritualidade. Os filhos, psicologicamente, aprendem a amar sendo amados. Como é que eu faço isso? Via chamada de vídeo. Eu posso até exprimir esse sentimento, mas é diferente do amor sem limites que a câmera recorta. É diferente. É o conviver ali o tempo todo. Eles me pegarem em um momento, por exemplo, que eu não estou tão bem. É o dia a dia que nos torna humanos também. E que nos faz sublimar os nossos sentimentos. Porque na câmera eu não trabalho totalmente meus sentimentos. Porque eu posso dar uma pause, eu posso respirar fundo, eu posso dar um mute no vídeo. Se alguém me agredir, eu posso pensar 2 vezes, ao delay da câmera. Mas na convivência não tem isso. Então, é claro que eu me aprimoro nas relações virtuais, mas não é a mesma coisa. Os filhos aprendem a amar sendo amados. Quantas vezes os filhos reproduzem situações da família de origem nas relações amorosas? A filha que vê os pais brigando, etc., e depois, quando vê o pai enganando a mãe, ferindo os sentimentos da esposa, abandonando lá, etc., essa menina cresce e pode, mais tarde, experimentar uma grande carência da figura masculina e buscá-la de maneira assaz, de maneira impermitente, como se fosse a postura do pai para incluir o pai que vivia fugindo de casa, abandonando lá. Ou então, o pai que magoa tanto a esposa e a filha cresceu internalizando os sentimentos da mãe para ela, vai mais tarde reproduzir isso como uma mulher ciumenta, uma mulher desconfiada, uma mulher que não acredita em nenhum homem, uma mulher incapaz de se entregar a um relacionamento amoroso. Ou então, quando a gente vê, por exemplo, uma mãe que sufoca o filho, que asfixia o filho masculino, e mais tarde esse filho, eu já falei isso em palestra, mas me pediram para repetir, mais tarde, esse filho, na vida adulta, quando se relacionar com a mulher, se a mulher é muito autoritária, é a mãe dele de novo, e ele reproduz a mesma submissão. Se a mulher é muito maleável, ele não sabe como lidar com ela. Porque esses relacionamentos doentios, quantas vezes os filhos vão querer corrigir dramas que viveram no casamento dos pais? Então, por exemplo, o pai era alcoólatra, batia na mãe. Aí a menina muitas vezes vai namorar e vai casar com quem? Com um alcoólatra. Porque, no fundo, o inconsciente dela quer corrigir aquela relação amorosa da mãe com o pai na vida dela. Ela quer corrigir agora na experiência atual dela.
Então vejamos quanta situação a gente vive por conta dessa experiência que a gente pode corrigir, especialmente se a gente tem filho pequeno, se a gente tem criança pequena. Vale a pena, portanto, a gente meditar a esse respeito. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Em tempo de convivência, de coronavírus, esse vírus tem gerado também muita coisa boa. Porque graças a essa convivência mais próxima, a gente pode medir o nosso termômetro. Como é que a gente está espiritualmente? Se eu me irrito toda hora, se eu me impaciento porque eu estou mais tempo dentro de casa, eu preciso ver isso. André Luiz vai dizer, trate os seus familiares como você trata uma visita. Essa é a verdadeira espiritualidade. Se você trata o seu familiar como você trata uma visita, você se espiritualizou. Porque se você trata o seu familiar assim, é porque você já incorporou esse hábito. Porque a visita a gente se esforça porque é visita, é novo. Mas o familiar, a gente tende a relaxar, a gente tende a colocar os defeitos para fora, a gente tende a manifestar aquilo que é a nossa zona de conforto, a nossa média geral do ponto de vista moral. Por isso que como eu funciono na família diz muito sobre mim. Como eu funciono na minha convivência familiar vai dizer como é que eu estou espiritualmente falando. Por isso é uma ótima oportunidade para ver se eu estava convivendo pouco porque eu estava saindo pelo trabalho, ou porque estava usando a fuga do trabalho, a fuga dos amigos do bar, a fuga das amigas do almoço de shopping, a fuga das amigas da academia, da ida ao centro espírita, da ida ao cinema. Agora eu não tenho nenhuma dessas fugas, se eu estava usando como fuga, é claro. Agora eu preciso ver por que agora eu estou funcionando dessa forma. Eu estou funcionando diferente com a família? Eu estou mais irritado? Eu estou mais inquieto? Eu não estou dando conta dos filhos? Será que é só porque eu estou confinado em casa ou porque, na verdade, esses valores de convivência, que eu achava que era paciente, que era compreensível, que eu perdoava, que eu convivia bem e que agora eu não estou convivendo, porque no fundo estavam um pouco escamoteados, estavam poucos assim tamponados, porque, na verdade, não tiveram oportunidade de vir à tona. O espírito André Luiz, e Emmanuel também fala isso, diz muitas vezes que às vezes não é que você não tem aquele defeito moral, é porque você não teve a oportunidade de ser testado nele. Quantas vezes o espírito passa 1, 2 encarnações sem ser testado naquela área, e quando é testado, às vezes sucumbe. Portanto, bem-aventurado aquele que já pode ser testado. Alegremos-nos por sermos testados. E quando eu estou falando testado, não estou dizendo que a família é uma desgraça, que uma família é uma tragédia, que tudo na família é ruim. Muito pelo contrário. Reforçar os laços afetivos. Ser testado no sentido de que a gente também é testado para amar mais. Inclusive aqueles nossos com os quais a gente convive e que a gente lida bem. Né? Por que não? Olhar, portanto, e ser olhado na família de maneira mais profunda, ver como é que a gente funciona nesse sentido, é um grande convite para nós. Diz Emmanuel no prefácio de Nosso Lar que nós precisamos muito de espiritualismo. Nós precisamos muito de espiritismo, mas precisamos, sobretudo, de espiritualidade. A espiritualidade é a quantidade de espiritualismo e de espiritismo, para quem é espírita, de espiritismo que a gente colocou por dentro. Espiritualidade é a quantidade da palestra espírita que eu já coloquei dentro de mim, inclusive o palestrante. A quantidade do livro espírita que eu já vivo e já sinto. Espiritualidade é aquela maneira de funcionar que eu tenho no dia a dia. Diz Humberto de Campos, em Boa Nova, que Jesus era espiritualizado até na hora de partir o pão e distribuir com os apóstolos. Chico Xavier, um dos exemplos máximos da nossa doutrina, era de uma espiritualidade cotidiana, nos atos do dia a dia, na forma de servir o café para os amigos, na forma gentil de tratar o outro. Como é que a gente está tratando o nosso familiar diz muito do nosso nível espiritual. Nosso nível espiritual, embora nós somos espiritualistas e reencarnacionistas, e Luc Ferry tem essa limitação, embora ele tenha percebido aí a transcendência na imanência, o que é muito o sagrado nas pessoas. As pessoas são sagradas, essa é a ideia. Os espíritas e o espiritismo, nós sabemos com o espiritismo que as pessoas são sagradas sim, mas mais do que isso, as pessoas são espíritos imortais e com as pessoas eu posso evoluir. Emmanuel vai dizer, o meu próximo, é a escada que me conduz a Deus. Porque através das relações é que eu evoluo. Através dos relacionamentos é que eu me melhoro, que eu me aprimoro. Através das minhas relações afetivas, sociais, é que eu demonstro o quanto eu progredi moralmente.
Por isso que o próximo é minha escada para Deus. O próximo no sentido daqueles simpáticos que me fazem bem e que me fazem crescer espiritualmente, me fazem melhor como pessoa, me fazem me refrigerar, me consolar, me fazem ficar cada vez uma pessoa melhor do bem, mais iluminada, me fazem sentir bem, me fazem conectar com o alto, porque é uma comunhão. Relação tem a ver com comunhão. Né? Relacionamento tem a ver com comunhão. Daí, relacionamento, ligar, vincular, vínculo. Religião, religar, ligar, vincular. É a mesma coisa. Relacionamento com pessoas, relacionamento com o divino, com Deus. O próximo é minha escada para Deus. Por quê? Porque ao me espiritualizar com o próximo, ao eu me melhorar na relação com o próximo, a minha relação com Deus melhora. Meu raio de ação espiritual para cima melhora. Essa é a ideia. Por isso que Jesus fez uma missão, a missão de Jesus, de maneira especial, teve uma proposta que nenhum outro mestre teve. Buda ensinava a iluminação e a interiorização, Sócrates falava da educação moral e Platão repetiu seus ensinos, todos os religiosos falaram de alguma coisa específica, chakra, mediunidade, iluminação interior, transcendência. A tarefa de Jesus foi a mais difícil, mas também aquilo que faltava em todos os sistemas espirituais e religiosos. Sabe qual foi a tarefa de Jesus em especial? Como eu lido com o meu próximo. A tarefa de Jesus, especialmente, essencialmente, é como eu devo tratar o meu próximo, porque nas religiões isso não era considerado. Era buscar Deus, através dos chakras, através da transcendência, do êxtase, da iluminação, da interiorização, da meditação. Mas como eu lido com o próximo é a tarefa mais difícil. E isso foi Jesus quem estabeleceu. Por essa razão, meus amigos e amigas do Raciocínios Espíritas e também da Casa do Caminho, a espiritualidade verdadeira é no cotidiano. É no cotidiano. Somos espíritos imortais, espíritos encarnados, trabalhando em processos aí evolutivos especiais. Portanto, eu não preciso sair de casa para me espiritualizar. Você olha o palestrante falando e você diz, oh, que espiritualizado. Não, espiritualizado é como ele vive aquilo que ele fala. Às vezes ele está falando para internalizar aquilo. O escritor maravilhoso, uma obra boa, não estou desconsiderando a obra do escritor, a obra do palestrante, a obra de quem se prepara, estuda e se prepara para colaborar com o mundo através de uma mensagem, muito bem. Mas a verdadeira espiritualidade é o quanto ele aproveita daquilo, se iluminando e crescendo. O quanto ele... E não é no próximo, é com o próximo que eu me melhoro. É com a relação familiar. E as relações familiares são um convite precioso que às vezes o espírito só se dá conta quando desencarna quanta oportunidade eu tinha para me espiritualizar. Quanta oportunidade que eu tinha para servir. Porque a gente acha que espiritualização é apenas tomar passe e receber passe. É apenas sentir assim, um bem-estar dos benfeitores que chegam. Isso não é espiritualização. Isso é misericórdia do alto. Misericórdia, às vezes, para devedores. Espiritualização verdadeira dói. E tem a ver com eu me esforçar para dar um pouco mais, para ceder, para ajudar um coração querido, para exercitar a paciência e o perdão, para treinar a humildade, para saber calar em um momento para não gerar mais conflito e não gerar mais guerra, para saber apaziguar os ânimos, mesmo abdicando do próprio ego. Isso é espiritualidade. Para superar os campeonatos de vaidade, de discordar apenas para discordar e ser mais pacífico e brando. Isso é verdadeira espiritualidade que poucos conseguem. A família é aquilo que a gente tem de próximo ali e de oportunidade para essa verdadeira espiritualização. Por isso, em tempos atuais de coronavírus, em tempos que estamos impedidos de vínculos gerais e extramuros de casa, extramuros do lar, genericamente falando, nós temos uma grande oportunidade de saber colocar o termômetro da convivência familiar para saber como estamos. Como estamos espiritualmente? O que é que a gente precisa melhorar na nossa família? E se a gente sente muita angústia, se a gente sente muito mal-estar, se as relações pioraram nesse período de confinamento, alguma coisa precisa ser reajustada aí. Alguma coisa precisa ser avaliada para a gente se sentir bem. E se a gente melhorou a relação, eu tenho visto gente que tem melhorado as relações afetivas e as relações familiares a partir do confinamento. Tem descoberto novos motivos e propósitos para ficarem melhor. Com filho, etc. Tudo isso tem a ver com desafios que nós estamos sendo chamados. Por fim, gostaria de dizer que vale a pena fazer evangelho no lar, oração em família, reunir família para incutir o hábito da oração, porque tudo na formação, especialmente dos filhos, é hábito. Tudo são hábitos. Do hábito da alimentação ao hábito da leitura.
poucos adultos que tiveram incentivo à leitura na infância que não gostam de ler na vida adulta. O contrário acontece. O contrário acontece muito. Muitos adultos que não foram incentivados a ler na infância não gostam de ler na vida adulta. Então a gente tem que incentivar. Se há o hábito da leitura, se o hábito da alimentação também é assim, o hábito da oração também em família, o hábito da espiritualização em família. A gente pode fazer evangelho no lar. Mas esse tempo de coronavírus e de pandemia tem nos convidado também a uma outra reflexão, que é a reflexão com a qual eu termino a minha palestra. A reflexão de que a gente pode tornar a nossa convivência familiar um evangelho no lar. Porque o evangelho no lar não é apenas de leitura, oração, aquela oração bem formal e aquele tratamento formal como se a gente tivesse morrido e se esquecido de deitar. Não. O evangelho no lar é uma experiência de a gente estar convivendo, a gente estar discutindo, conversando, o que é que você achou, o que é que você não achou, e orando em família, e demonstrando afeto. O evangelho no lar não é uma liturgia formal religiosa, é um momento de orar e de desabafar emocionalmente em família. Por que a gente não torna a nossa convivência familiar um constante evangelho no lar? Se Joana de Ângeles diz em Mestre de Amor que o evangelho no lar, aceso em família, uma vez por semana, é uma lâmpada que não ilumina apenas o apartamento, mas todo o edifício ou toda a rua da casa, imagine quando nossa convivência for um evangelho no lar constante. Como é que vai ser a nossa rua? Como é que vai ser a nossa sociedade? Como é que será o mundo do futuro com as famílias iluminadas? É isso, meus amigos. Muito obrigado. Agradeço a Casa do Caminho. Um beijo, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.